todos, bem-vindos novamente ao nosso programa da Unimed Rio Claro, Questão de Saúde. Um programa podcast que leva informação útil para a nossa população da região. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante e prevalente na sociedade, que é o diabetes. A Unimed Rio Claro tomou a iniciativa de abrir um ambulatório de cuidados ao diabetes, incluindo pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Para isso nós trouxemos nossos especialistas, Dr. Grilo, que é o presidente da Unimed, Dr. Venturelli, que é o nosso endocrinologista, e a enfermeira Paula Marcela, que é a coordenadora e gestora do Núcleo de Atenção à Saúde, o nosso NAS. É uma iniciativa interessante, importante, que faz com que o plano de saúde seja plano de saúde, não plano de doença. Cuida do problema antes de causar suas determinadas consequências. Dr. Grilo, o que motivou a Unimed de Rio Claro a abrir esse programa, esse projeto de atenção ao cliente? Na verdade, a gente tem a função de fiscalizar o cliente e o médico. E nós notamos algumas coisas que vinham acontecendo. Não todos, mas alguns profissionais estavam fazendo reserva de mercado. Não estavam atendendo a contento os nossos clientes que pagam para esse atendimento, estavam tentando fazer esse doente ter um custo daquilo que não seria correto para ele. Não todos, tá? Tanto que hoje nós temos o Venturelli, que sempre foi um cara muito íntegro, correto, tanto é que ele está nessa área com a gente. Mas isso nos levou a uma preocupação muito grande. Não foi com esses médicos, foi com os nossos clientes. Nós não podemos tirar o benefício do cliente, nós temos que ampliar. E para isso, nós trouxemos a Paula Marcela, na Avenida 20, desativamos e colocamos uma equipe para poder cuidar da doença que tem a maior prevalência na endocrinologia, que é o diabetes. 70% da endocrinologia é o diabético, e que é uma doença que nós sabemos que é difícil de tratar, difícil de ter comprometimento, e esse pessoal nosso que está lá são extremamente comprometidos. Não são pessoas que estão lá para ver o dinheiro, estão lá para ver o nosso cliente, porque a Unimed precisa do cliente com saúde e vivo. Não adianta deixar o cliente doente, eu tenho que deixar ele bom. Para a Unimed é importante ter clientes bons aqui dentro. E esse é o nosso compromisso e a nossa obrigação. Que é o verdadeiro plano de saúde, né? Você cuida do cliente, no caso paciente, antes dele apresentar os eventos catastróficos de saúde, né? E quais são os principais objetivos desse programa, Dr. Guilherme? O objetivo é trazer saúde, qualidade de vida a esse cliente, desde que ele não esteja numa fase extremamente avançada. O doente que já está acamado, que o diabetes já entrou numa fase consumista, nós não temos condições de tratar. Aí envolve outras especialidades. Mas aquele que está com o início do diabetes, nós podemos dar toda a orientação, desde psicólogo, tratamento daqueles fatores que vão ajudá-lo e a não ter crise, de piorar e ficar naqueles doentes acamados. Então, tudo isso daí e o comportamento de alguns profissionais nos levou a criar esse serviço. E eu acho que o serviço está indo muito bem, tá? Os doentes que eu tenho visto que estão indo lá estão muito satisfeitos. Tem tudo para dar certo. Paula, como é que vai funcionar na prática? Vai envolver quais profissionais? Como é que vai funcionar essa equipe? Bom, boa noite a todos, né? O ambulatório iniciou no dia 3 de novembro, com os nossos médicos clínicos, que já atuam nessa área e que já conheciam alguns pacientes diabéticos. O Dr. Venturelli conversou com eles, veio para dar todo o apoio como médico conselheiro, né? Tivemos todo o apoio da diretoria. E aí lá nós temos também, além dos médicos, uma enfermeira que é especializada nisso, toda a equipe de enfermagem recebendo esses pacientes. Temos a nutricionista, que vai dar todo o apoio aí na questão nutricional, e a psicóloga, nos casos onde a gente tem uma resistência, não adesão ao tratamento, que vai poder orientar, porque muitas vezes receber a notícia, eu estou com diabetes, ou ter que fazer algumas restrições, incomoda, e aí a gente percebe a não adesão, né? E a importância para a gente nesse programa é que tenha adesão ao tratamento. Então, é um verdadeiro suporte multiprofissional. A equipe e não poderia ser diferente, né? Não tem efetividade, né? A Paula Marcela, inclusive, está sendo assim, bastante modesta. Nós conseguimos, inclusive, que um laboratório, que era o São Lucas, exatamente, que agora é o Fleury, um laboratório de ponta, que Rio Claro tem muito a ganhar com a vinda dele, tá? Que está colhendo os exames para o cliente lá.
no nosso núcleo de atendimento do diabético. Tudo isso por protocolo e para poder ter uma sequência muito melhor do cuidado com esse doente. Uma bela prestação de serviço. E quem pode ingressar nesse programa? Que tipo de paciente? Tem algum critério de entrada? Não tem? São convidados? Ou qualquer um pode procurar o serviço? Como é que vai funcionar? É uma porta de entrada, ela é livre, né? Todo paciente que tem alguma alteração, ou é diabético, ou pré-diabético, ou diabetes tipo 1, tipo 2, ou até mesmo a diabetes gestacional, pode procurar o serviço. Lá ele será recebido pela enfermeira, que vai colher alguns dados, vai fazer a estratificação, vai passar com os médicos e aí vai ser encaminhado para o melhor tratamento. Vai colher os exames, como o doutor falou, né, que nós temos o laboratório lá, e aí vai ser acompanhado. Tá? Então, inicialmente a gente começou acima de 12 anos, mas hoje a gente já tem um médico que atende crianças menores de 12 anos também. Então, qualquer idade pode estar procurando lá, desde que esteja, como o doutor falou, né, nessa estratificação que a gente fala nos casos iniciais, aqueles casos mais crônicos, onde precisa de um tratamento, um acompanhamento com as outras especialidades, ele pode passar por lá também. Na verdade, né, nós queremos o início da doença para que ele tenha uma vida com qualidade. Um diabético, depois de 20, 30 anos, ele não tem só diabetes, ele tem perna amputada, ele está cego, tem lesão renal. Nós queremos que esse doente nosso passe seus 30, 40 anos saudável. É por isso que é o serviço lá dentro. E tudo com base em protocolo de diabetes. Nada foge do protocolo. Agora, simplesmente, não adianta a pessoa chegar e falar, eu acho que eu sou diabético. Não. A pessoa tem que ser diabético. E tem que estar enquadrado em protocolo. Não adianta, nós não vamos fazer tratamento de insuficiência arterial já em diabetes avançado. Ou emagrecimento, que às vezes eles procuram. E isso não, nós vamos tratar a doença dos clientes da Unimed de Rio Claro. Por isso que ele passa com essa consulta com a enfermeira e ele é estratificado antes de ser encaminhado ao médico, né? Porque a gente precisa realmente saber que ele tem diabetes. Vai ter critérios, Vai ter critérios. Já existe através dos protocolos que foram na Sociedade Brasileira de Diabetes e foram passados pela diretoria e pelo Dr. Venturelli para aprovação. E sempre com critério, a gente pode dizer o seguinte, o trabalho, ele é eterno, desde que se respeite as regras. O que não pode ter é quebrar a regra. E isso a Unimed não faz. A Unimed é uma empresa séria. Ela trabalha com protocolos e esses protocolos são seguidos à risca. Nem eu, nem a Paula Marcelo pode, é conhecido eu, vou por... Não, espera aí. Existem protocolos sérios e rígidos e serão seguidos. O doente, no serviço nosso, não tem que pagar um centavo além da mensalidade dele aqui, ou de pessoa física ou de pessoa jurídica. Lá nós não cobramos. Nós o atendemos para que ele permaneça aqui a vida dele toda. Interessante. E para dar essa qualidade de vida para o diabético, né? E o senhor pretende integrar esse programa com outros programas de atenção à saúde dos clientes da Unimed? Alguns programas de prevenção à saúde não deram certo. Medicina preventiva, ela é complicada. Agora, o que nós estamos fazendo? Aumentando as áreas nossas de diagnóstico e de tratamento. Essa área é uma área que me chamou muito a atenção. O número de reclamação na ouvidoria não parava de crescer. Fulana de tal quer me cobrar tanto, eu não cobro. Isso daí, veja bem, para quem já paga aqui é um direito dele. E ainda peço para você, se alguém está sendo cobrado por algum médico da Unimed, por favor, venha na Unimed e denuncie na ouvidoria, porque isso não é correto. A obrigação do cliente é pagar a mensalidade. A obrigação da Unimed é de atendê-lo. Então, em tudo aquilo que a Unimed sentir que o cliente está sendo prejudicado, ela vai montar o serviço. É o compromisso que a Unimed tem com os seus pacientes, né? Até porque, diante de um levantamento realizado, foi identificado que a segunda maior doença dos nossos clientes era a diabetes. Então, a gente precisava de uma equipe que pudesse cuidar de tudo isso. Aí vai vir muita novidade, coisas que a gente não pode colocar aqui. Mas, a partir de maio do ano que vem, nós vamos fazer aqui uma chamada e vamos mostrar para você qual que vai ser a mudança da estrutura da Unimed, não só essa. Esse é só o início, tá? Que ainda eu não estou autorizado a divulgar mais coisas, mas o cliente da Unimed vai ganhar e vai ganhar muito, tá? Ótimo. Dr. Venturelli, todo mundo fala de diabetes, eu tenho diabetes, minha mãe tem diabetes, mas muitas vezes as pessoas não sabem explicar. Essa doença é muito prevalente no mundo ou não? A diferença entre pré-diabetes, diabetes tipo 1, 2, diabetes gestacional, dá para dar uma palhinha para quem está vendo o programa? Dá. O diabetes tem 6%, pelo menos na literatura,
6% da população brasileira tem diabetes. Desses 6%, 10% é o tipo 1, é o insulino dependente. Agora, trabalhos fora da literatura já mostram que chega a 11% da população brasileira diabética. Então, nós temos aí mais de 20 milhões de diabéticos no Brasil. É uma doença com alta prevalência, não bem cuidada, por erros de muita gente, e essa equipe multidisciplinar que o Dr. Grilo e a Paula estão arquitetando lá no NAS, veio preencher um espaço porque começou a dar problema no atendimento. E isso em boa hora. Eu sou muito assim, eu sempre sonhei que existisse um ambulatório só de diabetes, que eu acho que isso é muito importante. E eu vi lá na equipe multidisciplinar, né, a boa vontade de todo mundo, principalmente dos jovens médicos que estão interessados em atender bem. Então, o diabetes é uma doença degenerativa, crônica, sem cura, e ela é uma doença progressiva. Agora, a progressão do diabetes, a evolução do diabetes tipo 1 ou tipo 2, com suas complicações secundárias, ela depende muito do estilo de vida de cada paciente. Por isso que a equipe é multidisciplinar, né? Cada paciente é tratado de um jeito, que é um tratamento personificado, porque cada um tem seu problema, cada um tem outras patologias, como o próprio Dr. Guilherme falou, que ninguém tem uma coisa só o diabetes, né? Agora, a diferença básica, o tipo 1 é uma doença em que o pâncreas vai à falência de imediato. As células morrem por doença autoimune, por um fator autoimune, tá? Existem citações recentes da literatura de que existe alguma influência ambiental e até genética no tipo 1. São coisas ainda que não caíram na comprovação científica completa, mas já existe essa suspeita. O tipo 2 é a famosa, a fisiopatogenia do tipo 2 é a resistência insulínica. Quer dizer, o organismo produz insulina que age mal, né? O que acontece com o pâncreas? Ele vai tentar fabricar mais porque está com déficit de insulina, porque está agindo mal. Esse pâncreas um dia vai se cansar. Ele sai daquela fase concordata que ele vive durante muitos anos no diabetes tipo 2 e ele entra depois em falência. É a hora que alguns diabéticos tipo 2 precisam da insulina. É a falência do pâncreas, né? E a nossa incidência maior no tipo 2. É tipo 2. Tipo 2. É. As pessoas ficam perguntando às vezes que tem alguma que é mais forte do que a outra. Existe isso? Não, o que tem é o seguinte, o tipo 1 é uma doença mais instável, né? Ela descompensa facilmente, tanto como hipoglicemia, como hiperglicemia, dá mais hospitalização, apesar de uma incidência baixa, mas tem. Nós no Rio Claro, por exemplo, temos de casos novos de tipo 1, esse trabalho eu posso falar que eu participei, é um trabalho feito pela Escola Paulista de Medicina, coordenação do professor Laércio Franco, isso em 1980 e pouco. O Rio Claro tinha 5 casos novos para cada 100 mil crianças menores de 12 anos. Como o Rio Claro não tinha 100 mil crianças de 12 anos, nós tínhamos 3 casos por ano, casos novos tipo 1, insulino dependente por ano, que é igual ao do Japão. Aí descobriram que países muito frios, como Finlândia, tinham lá 10 casos para cada 100 mil crianças. Então viram que países muito frios tinham uma incidência maior de tipo 1. Esse estudo não chegou ao fim até agora. O porquê que a temperatura influenciava tanto. Então por isso que eu falo que existem fatores ambientais influenciando na evolução do diabetes tipo 1. Então isso foi descoberto. Esse trabalho foi publicado inclusive em revista americana. E Rio Claro saiu virou notícia. E é verdade que a tipo 1 é mais prevalente em crianças? Sim. O tipo 1 sempre é uma criança ou um adolescente. Sempre não, né? A maioria das vezes. Existe o caso do tipo 1 tardio, que a gente chama de LADA, né? Vem do inglês, tardio. Existem muitos casos, eu tenho muito isso no consultório, todo médico endócrino tem no consultório o LADA, que é o tipo 1 tardio. Aparece uma mulher de 45 anos, 50 anos, e você vai checar a fator autoimune, que é a causa básica da doença, ele tem anticorpos positivados. Entendido? E a característica, porque que hora que eu vou desconfiar que esse paciente com 45 anos, ele é tipo 1?
pela instabilidade da doença. Ela oscila muito, ela tem grande variabilidade glicêmica. Então, dentro do mesmo período, ele faz aqueles testes de ponta de dedo, que é o mais comum, né, além dos outros métodos que tem de monitorização, você percebe que ele oscila muito. E ele descompensa, vai para 300, cai para 70. E era muito... Então, esse paciente, você vai desconfiar que ele está desenvolvendo tipo 1, tardio. Um tipo 1 tardio. Então, tem isso também, tá? Como tem o inverso, né? Se você pegar aí o tipo 2, em criança não, em adolescente, né? Chama MOD, M-O-D-Y. Esse MOD tem 16 subtipos de tipo 2 acontecendo em jovens. Felizmente, são só 3 tipos mais conhecidos, mas no mundo é relacionado a 16 subtipos do tipo 2. Eu já tive um caso 2 no meu consultório do tipo MOD, que confunde muito, porque você está atendendo esse jovem, você fala assim, é tipo 1. Não, aí você vai chegar no final, conforme a evolução, você vai diagnosticar lá na frente que é o MOD. Então, você pode ver, o tipo 2 pode dar em jovens? Pode. O tipo 1 pode dar em pessoa mais idosa? Pode. Bem. Aí depende muito da experiência de cada um. E toda essa subdivisão, lógico, ela é dividida dessa forma pela forma de tratar. Sim. São conduzidas de forma diferente, certo? Sim. A condução terapêutica varia de cada paciente, inclusive no fator psicossocial, né? Se é um paciente que não tem muitas condições financeiras, eu não posso dar um remédio que ele não vai comprar. E não vai ganhar. Sim. Então eu tenho que arrumar uma alternativa, um plano B de terapêutica para ele. Isso acontece. Né? E se é um paciente que eu percebo que tem reserva, no tipo 2, e tem reserva pancreática ainda, eu tenho drogas que eu não posso usar, porque eu vou forçar o pâncreas a trabalhar. São chamados secretagogos. Eu tenho que usar doses de remédios que otimizam a ação da insulina. Por quê? O problema maior dele é a resistência à ação da insulina. Ela age mal. E esses diabéticos tipo 2, se você pegar na fase bem inicial, ele tem insulina alta. Então é um paradoxo. Você tem insulina alta e é diabético, porque ela age mal. E ela é alta por quê? Porque o pâncreas está tentando equilibrar o caixa. Porque o pâncreas está trabalhando muito. O que vai acontecer com esse pâncreas depois de alguns anos, não é subitamente, ele vai à falência. É a hora que o tipo 2 é insulinizado. É bom explicar bem, principalmente para o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, um paciente tipo 2 que passa a usar insulina, ele não passa a ser tipo 1. Uhum. Ele é tipo 2 insulinizado. O tipo 1, a característica dele é o fator autoimune. Então, a característica da doença, a denominação da doença é baseada na fisiopatogenia. Entendeu? Sim. E aí, onde entra a diabetes gestacional aí? Bom, muitos das diabéticas com diagnóstico gestacional, na verdade, já eram diabéticos e não sabiam. Então, o médico precisa perceber que essa paciente, até pelos níveis de hemoglobina glicada, que é um marcador do controle da glicemia dos últimos 60 dias, ou pela glicemia de jejum ou pós-prandial, esse médico vai perceber que ela já era diabética. Então, é uma diabética em gestação. O diabetes gestacional é aquele que os hormônios da gestação altera a ação da insulina. Então, ela se torna com diabetes gestacional. É a alteração mais comum na gestante. O diagnóstico é feito porque a partir de 92, 93 de uma glicemia de jejum, o obstetra, o ginecologista tem que já desconfiar que essa paciente está desenvolvendo um diabetes gestacional. Primeiro, você pode fazer um diagnóstico fazendo uma glicemia a qualquer hora do dia, bateu 200 ou 190, não, menos de 200, 190 é diabetes gestacional. Ah, mas deu 200 qualquer hora, já não é mais gestacional, essa paciente já era diabética. Ah, sim. Entendeu? Tá. Agora, outra coisa que se faz, o paciente está mantendo aí a glicemia limítrofe, 90, 100, 90, 100, na glicemia de jejum. Chegou 24ª, 26ª semana de gestação, ela vai para o teste de sobrecarga. Uma glicemia em 3 tempos, jejum 1 hora, 2 horas. Daí você tem o diagnóstico do diabetes gestacional. Lógico, nessa fase aí o médico já percebeu que a criança é um pouco maior do que devia para a idade gestacional, né, uma macrosomia fetal e outras coisas mais, né? A mãe já apresenta outros sintomas. Doutor Grilo, aí, pelo que o Dr. Vitorelli falou, é uma doença progressiva, incurável, né, degenerativa.
Aí a importância do ambulatório fazer um segmento contínuo com os pacientes, né? Não é controlou o diabetes e tchau. Não, mas veja bem, uma coisa que dá gosto de trabalhar na Unimed com médicos igual ao Venturelli é o comprometimento das pessoas. Nós temos hoje quase 900 funcionários, toda a coisa, e esse grupo foi selecionado a dedo. É um grupo que está comprometido em cuidar do diabético e cuidar desse jeito. Nós temos uma aula de diabetes aqui que eu não conhecia, fazia tempo, já 50 anos que eu saí da faculdade, mas é isso que dá vontade de vir aqui, vir à noite, bater papo, explicar para o cliente. A Unimed é comprometida com a saúde dele. Nós não vamos curá-lo, nós vamos ajudá-lo a conviver com essa doença, com outras também mais. É exatamente isso que a gente fala, é o acompanhamento, é isso que nós vamos fazer, não é curá-lo, mas vai acompanhar. Né? E a ideia, inclusive, como o Dr. Grilo falou da questão do conhecimento, esse grupo realmente ele tem sentado, ele tem conversado, junto com os novos protocolos, as novas diretrizes, e o Dr. Venturelli vem acompanhando. Então, realmente, é um comprometimento para fazer o melhor, né? Da melhor forma, realmente com a qualidade Unimed. E vocês têm um planejamento para fazer um monitoramento depois, até por teleatendimento ou algo do tipo? Isso, todas as consultas, né, o paciente já sai com pré-agendamento, já sai falando quanto tempo ele tem que voltar, até porque é solicitado os exames, ele precisa retornar com o médico para verificar como está esses exames, para seguir o tratamento. E é deixado também a critério dele, toda vez que ele tiver alguma alteração ou não se adaptar com algum remédio, ele volta, ele retorna lá, independente do dia e do horário, o médico vai estar lá à disposição. E aí a gente faz um telemonitoramento, então a enfermeira liga para saber como é que tá, quando ele faz um controle, né, com os destros, com as glicemias, então liga para saber os valores, para dar alguma orientação, para ver se fez alguma adaptação com o remédio, se está se adaptando, então também existe o telemonitoramento. E como e vocês têm uma integração, né, entre equipe, reuniões, normas de conduta que vão ser feitas nesse programa? Sim, já existem protocolos que foram criados e revisados e aprovados pela diretoria e pelo Dr. Venturelli, e eles planejam reuniões. Então, antes de começar, foram feitas reuniões, treinamentos, foi falado sobre as novas diretrizes, e também eles fazem quinzenalmente, mensalmente, eles se reúnem, conversam sobre os casos. A ideia é sempre passar novos casos ou casos que possam surgir dúvidas para o Dr. Venturelli, e também novas aulas, terem novos conhecimentos e sempre estar buscando outras coisas. Esse grupo que trabalha lá começou a ser estruturado 6 meses antes de começar, porque nós tivemos que aparar as arestas e ver o bom senso desse grupo. E o grupo é uniforme. Tá? Quando nós pedimos, o Venturelli, que é conselheiro nosso, que pedimos auxílio para ele, aí o negócio foi para frente de uma vez. Tá? Hoje nós temos uma supervisão de um profissional capacitado, não vou dizer velho, mas vou dizer experiente, e com um grupo de gente lá que quer fazer o serviço. Eles têm que mostrar o serviço até para a própria empresa. Outras áreas passam por isso. São áreas de integração. Sim. Então, Venturelli, dá uma explicada para quem está nos vendo a importância do acompanhamento médico contínuo dentro desse programa para evitar a progressão dessa doença, a ocorrência de complicações. Como é que isso pode até afetar a qualidade de vida para melhor dos nossos pacientes? O diabetes é uma doença crônica, degenerativa. Ela nunca a curto prazo, como todas as doenças de risco, todas as patologias de risco, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, são traiçoeiros. Nunca te mandam aviso a curto prazo. Quando você perceber que a doença te fez mal, em geral é tardio. É muito tarde para saber isso. Então, o que vale é a prevenção. E para o diabético tipo 1, por exemplo, ele não pode ficar 6 meses sem visitar um médico. No protocolo vai ter em torno de 3 meses, no máximo 4. O tipo 2 pode ir de 4, às vezes 6 meses. Às vezes 6 meses. Além disso, o médico, enquanto acompanha a glicemia, ele vai checando se o fundo de olho dele está alterado, deu sinal de microaneurisma, ou se na urina apareceu uma microalbuminúria, que já dá um sinal de lesão glomerular. Ou o paciente com a primeira complicação secundária do diabetes é a neuropatia periférica diabética, se tem aquela sensibilidade alterada
simétrica, bilateral, nas pernas, tipo parestesia, um formigamento, alteração de sensibilidade, ou até dores que ele não sabe explicar. Então, muitas vezes o paciente, 7, 8 anos depois do diabetes, é tardio. Uma das primeiras complicações é a neuropatia periférica diabética. Passou de 10, 15 anos, um diabetes não bem conduzido, você pode ter certeza que esse paciente vai um dia apresentar uma retinopatia, uma nefropatia, desse tipo de coisa, até uma insuficiência renal, né? A importância do médico sempre procurar evitar que chegue nesse ponto. A hemoglobina glicada não é a única, mas ela é preditiva. Paciente que vive com hemoglobina glicada acima de 8%, ele pode demorar, mas ele vai ter complicações do diabetes. Tá. Atualmente, nos últimos meses, estão até mudando um pouco as diretrizes, os critérios da hemoglobina glicada, conforme a idade, conforme o paciente tem outras patologias. O idoso, né, é diferente, né, do que do mais jovem. Do mais jovem. Então, estão mudando esses níveis de hemoglobina glicada, né? Um idoso, por exemplo, que 7,4 de glicada já está bom. Né? Um jovem não dá, porque ele vai ter tempo de vida para complicar. Então, é importante você selecionar, personalizar o tratamento. Obviamente, isso vai depender também de uma colaboração, uma persistência do próprio paciente se cuidar depois que ele sai da Unimed, vai lá em casa, no trabalho, no seu estilo de vida. Né? E vai ter algum para conscientizar as pessoas, né? Algum programa para ensinar, algum trabalho psicológico também. Não, eu acho até o seguinte, eu acho que quando a coisa é boa, você quer continuar. O doente quer continuar. O doente não quer continuar quando você liga lá e fala, olha, agora não tem vaga mais para a Unimed, tem vaga só para particular. Mas a hora que você tem um lugar que acolhe esse paciente, se é bom, tenha certeza que ele vai continuar. Com estrutura, com equipe, com gente que entende, está acolhendo, ouvindo, dando resultado, com certeza ele vai voltar. Como nós já temos recebido esses feedbacks que estão gostando, que estão voltando, estão indicando, as pessoas estão chegando lá com indicação de outras. Por isso que vocês pensaram muito no planejamento, né? 6 meses antes, pensando, planejando, estruturando, para começar a estruturar. Exatamente. Para acontecer já de uma forma que todo mundo pudesse conhecer, que todo mundo soubesse o que ia fazer, o papel de cada um, né? É muito importante a participação da família. A família tem que ser participativa do seu problema, principalmente quando fala em dieta, isso que a nutricionista tem que trabalhar. Primeira coisa, você não pode submeter esse paciente a uma dieta, que é o ponto básico também, a dieta em que a família não tem condições de manter. Você não pode fazer prato e panela separados. Uma dieta totalmente restritiva, restritiva. Né, só. Isso tem vida curta. Isso não dura na casa de ninguém, nem na nossa, né? Então, a nutricionista tem que sentir o problema social, conversar com a família, passar para a família alguma coisa sobre nutrição, não comprar, não ter, não fazer. Quer dizer, se você traz para dentro de casa, se você faz, você está facilitando o erro, entendeu? E outra coisa, ensinar o diabético a ser feliz com o que ele pode, aprender a ser feliz com o que pode, porque a sociedade em que ele vive, a própria família, nem sempre vão mudar os hábitos porque ele precisa disso. Então ele precisa ter um pouco mais de autoestima também, de saber dizer não ou de dosar o pecado, porque puro e belo ele não vai ser. Sim, nunca. Né? No momento em que ele tiver a chance do pecado, que ele dose esse pecado. Isso é muito importante. É muito ruim você escutar alguém te chamar a atenção. Você está comendo demais, está comendo errado. Isso não é legal para quem fala, muito menos para quem escuta. Então, é isso que a nutricionista, por isso que é multidisciplinar, ela vai ter que trabalhar com isso. Porque as pessoas acham que é simplesmente, é só controlar o açúcar. E eu vou controlar meu diabetes. Não requer muitos cuidados. Muitos cuidados. Muita coisa, né? E pensando em todos esses cuidados, como o Dr. Venturelli falou, nós teremos sim os grupos de orientação voltados para o paciente, para a família, com o nutricionista, com o psicólogo, com a própria enfermeira, com o médico, fazendo essa orientação. Até em conjunto, em grupo, para que tenha uma melhor adesão, um melhor comprometimento, para que haja um bom entendimento. Então, isso também tem as propostas para isso dentro desse programa. O paciente, acima de tudo, eu acho que acima de tudo,
Primeiro, ele tem que aceitar o diagnóstico. O que se encontra muitas vezes é não aceitar o diagnóstico. Aí fica mais difícil ele aceitar o tratamento. Porque o tratamento, queira sim, queira não, limita um pouco a liberdade. Tá? Então, ele tem que saber, como eu disse há pouco, ele tem que aprender a ser feliz com o que pode. Então, ele tem que aceitar o diagnóstico, saber enfrentar o inimigo, porque esse inimigo não vai embora. Ele tem que saber monitorar esse diabetes. Hoje tem tecnologia para isso, digital ou não, depende das condições financeiras do paciente, que dá para ele acompanhar, inclusive se o açúcar cair, tiver uma hipoglicemia, ele avisa segundos antes que esse açúcar vai cair. O inverso é verdadeiro, se subir também tem maneira de ser avisado que o açúcar está subindo. Então hoje tem tecnologia para isso. Então pode, conforme o paciente, até ter esse tipo de monitorização. Sim. E falando também das neuropatias, complementando o Dr. Venturelli, nós temos também a enfermeira podiátrica, que faz parte da equipe. Né? Então, a enfermeira, quando ela avalia, ela vai avaliar como que está o risco desse pé diabético, né? Dessa questão, como isso está influenciando. E aí nós temos também, que já faz parte do serviço do Núcleo de Atenção à Saúde, a enfermeira podiátrica, que cuida dos pés diabéticos, do paciente que já tem lesão e precisa desse cuidado, desse acompanhamento. É feito também a questão de grupos orientativos de como usar o calçado ideal, fazer corte de unhas, a higiene. Então isso também faz parte do programa. Já existe hoje e ele vem para complementar ainda mais esse ambulatório. O programa deve estar muito atento, muito focado nas principais complicações que porventura o diabetes possa causar. Né? Exatamente. Quais são as principais complicações, as mais frequentes, Dr. Venturelli? Olha, felizmente eu posso dizer... O diabético é um deles. Eu posso dizer que você, felizmente, na saúde pública, eu não sei, eu vi casos recentes, mas felizmente há 30, 40 anos que eu não vejo uma amputação de paciente meu. Isso, se eu voltar 40 anos atrás, eu vivi isso aí, tinha muita amputação, tinha muita insuficiência renal e muita cegueira. Eu não vejo isso mais. Porque aí, não só a medicina evoluiu em termos de diagnóstico, de prognóstico e de orientação de terapêutica, como o próprio paciente se conscientizou melhor. Mas ainda precisa conscientizar mais ainda, porque muitos acham que ter diabetes não é nada, né? Então, aí precisa trabalhar. Outra coisa importante é a atividade física, que foi falada aí. Atividade física, principalmente do tipo 2, se ele for um pouco obeso, é bom ter alguma atividade física. Não precisa ser muita. O que a ciência pede, para você sair do sedentarismo, fala em 150 minutos de caminhada por semana. Vamos pôr 1 hora por 3 vezes por semana, 180. Eu não pede mais do que isso. Não é muito. Não é muito, mas o problema é que metade dos pacientes não fazem nem isso. Sempre há uma desculpa para não se cuidar, né? Aquela tal que meu pé, meu joelho não anda bom, e então ele não faz nada, entendeu? Então ele se acomoda e ele se torna o cúmplice dos problemas dele. Não tem como impedir o avanço da doença, né? Não tem como. Tem como prevenir você chegar no diabetes tipo 2 quando você já é pré-diabético? Bom, o pré-diabetes é uma doença. Quando você é pré-diabético, 20% das suas células já morreram, das células do pâncreas produtoras de insulina. Quando você torna diabético, clinicamente, quimicamente instalado, você já perdeu 50% dessas células. Agora, daí para chegar à necessidade de insulina, depende muito do seu estilo de vida. Se é um obeso, emagreceu, você já ajudou. Se é um sedentário, fez exercício, já mudou, né? Então, você tem como retardar a progressão da doença. E as lógico, né? consequentemente, as complicações, você retarda as complicações. Felizmente, a maioria morre antes dessas complicações ocorrerem. Felizmente, falei em morte, felizmente, mas felizmente morre sem complicação. Sim. Tá? Sim. Então, agora, o diabetes não mata por si só, né? É muito difícil hoje você ter uma cetoacidose que acontece, cetoacidose diabética, que é muito comum, tipo 1. Você tem o coma hiperosmolar do idoso, do bem idoso, que é uma complicação grave, tem um alto índice de mortalidade. Isso é muito difícil ocorrer hoje em dia, tá? Mas você pode evitar tudo isso acompanhando bem o tratamento e retardar as complicações. Retardar. Sim. Hoje você vê muito fundo de olho alterado.
um raio laser, o paciente passa a melhorar o controle, passa anos, aí sem piora. E fica relativamente estável. Estável. Você via muito no passado, eu posso dizer isso, eu via muito no passado nefropatia perdedora de proteína. Causa básica, diabetes. A doença de Kimmel-Wilson, coisa mais ou menos, acho que é isso que chama, né? Então, tinha a lesão glomerular com perda de proteína. Então, quando você pegava uma urina com alta perda de proteína, uma urina com alta perda de proteína, já estava complicando o diabetes. Hoje você pega a microalbuminúria. Não é que ela é pequena, não. O volume é pequeno e você consegue diagnosticar. Antes de complicar, né? Porque depois da microalbuminúria, se você deixar o paciente evoluir, hoje tem drogas para isso. Tem drogas. Nem todo paciente ela foi útil, mas tem drogas para isso. Se você deixar em 7, 8 anos, esse rim entra num quadro de insuficiência crônica. Começa a criar limitações ao indivíduo. Sim. De novo, o programa afunila no mesmo assunto, né? Cada assunto que a gente discute aqui, estamos no 29º programa da Unimed, na questão de saúde, no 3º ano, e sempre cai no estilo de vida. Comer direito, dormir, controlar o estresse, atividade física, evitar saúde física, mental, religiosa, tudo aquilo, né? Que é bom, bonito e barato de fazer. Não precisa de grandes volumes de dinheiro, não precisa de tecnologia. Sair para caminhar meia hora por dia não requer grandes esforços. Só boa vontade, né? Doutor Grilo, o senhor vê algum desafio ainda para o programa seguir? Tem algum desafio a ser seguido? Esse programa, veja bem, ele não tem mais nada que o segura. O que pode retardar o programa é o doente não quiser. Mas o programa já está funcionando em todas as características que foram citadas aqui. E um dos programas é aquilo que a gente faz. Detectou o problema está aí. A solução agora depende do cliente lá. Nós já estamos lá. Agora, deixa separado já para o ano que vem, em maio, nós vamos fazer um podcast aqui com imagem. E vai ser diferente de tudo que você já viu. Aliás, os clientes fiéis do podcast podem ter certeza e podem esperar. Vai ter muito mais coisa. Engajamento parece que vai ter, né? Sim, com certeza. E a Unimed tem alguma nova proposta para seguir com novos programas de relação ao cuidado individualizado aos beneficiários do plano de saúde? Não, mas tem, inclusive, segunda-feira eu estive visitando um serviço que vai vir para cá. Mas só que eu não posso ainda lançar, porque antes de lançar as coisas, nós vamos estudar todos os senões, tá? Local. Nós estamos numa situação que o hospital nosso já está no nível máximo, tá? O hospital nosso, assim que terminar os projetos em maio, você pode ter certeza, vai levantar mais uma torre lá. Nós chegamos já que para atender os nossos clientes, nós precisamos mais. E nós vamos ter que fazer esse mais. E esses serviços que nós vamos conhecer, inclusive o Dr. Gustavo Fink, que hoje é o diretor do hospital, nos acompanhou, tá? Impressiona muito. Vai mudar uma outra patologia que hoje vem aumentando, mas em maio nós sentamos aqui e eu vou te mostrar. Curioso, né? algo está por vir. Quer dizer, a Unimed se portando como um plano de saúde, né? E não um plano de doença. Eu conheço bem as Unimedes do Brasil, tá? São quase 400 unidades igual a nossa. Mas ter um pessoal igual esse que trabalha aqui como nós, não tem. A Unimed Rio Claro, nesse ponto, ela está... Você vê que esse programa está falando em maio. Faltam ainda 6 meses e eu já estamos trabalhando com isso. O pessoal que vai estar envolvido já está envolvido nisso daí. Quando chegar, que eu falar para você que o programa está pronto, você pode ter certeza que ele vai funcionar. Interessantíssimo. Dr. Venturelli, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, com relação à doença e com relação ao programa da Unimed? Eu acho que o programa da Unimed veio em boa hora, até pela falta da rede não ter um número suficiente de atendimentos, né? E segundo, que essa equipe é uma equipe compromissada. Você percebe quando você conversa com o pessoal, todo mundo não só está motivado, como se sente compromissado
com a ideia. Agora, o diabético tem que ter determinação. Não tem outra saída. Ele tem que ser determinado. O que ele espera para a vida dele? Passe de mágica ele não vai ter. Ele vai ter que se cuidar. Segundo, disciplina. Envolve ele, envolve a família, envolve o estilo de vida dele. Aquela 1 hora de caminhada por dia. Ele não pode arrumar desculpa e não fazer. Ou faz academia, faça academia. Mas ele precisa de um exercício que essa musculatura ajude essa insulina a agir melhor. E terceiro, ele precisa ter um pouco mais de autoestima, o amor próprio. Entendeu? E não fica achando que as coisas só acontecem com os outros, né? A sensação que todos nós temos, às vezes, que as coisas só acontecem com os outros. Isso é importante. Né? E o importante é que ele também, o vizinho pensa que ele também não acontece com ele, acontece só com o vizinho. Então, ele precisa se cuidar. Ele precisa ter determinação, disciplina e autoestima. Sim. Procurar médico sempre que for preciso, tirar as dúvidas, né? Ainda mais diante da metodologia moderna. Hoje a medicina, ela tem metodologia que ajuda você a manter melhor os níveis de glicemia. Isso eu estou dizendo um recado maior para os dependentes de insulina. Ou os tipo 2 insulinizado, que se precisa realmente aprender um pouco mais. E Temos até a recursos para isso. Tem recurso. E até a gama de remédios, né, doutor? Tem, uma sim. vasta gama de remédios que Sim. vem para favorecer esse tratamento. Ampliou muito a linha, as linhas de indicado, tratamento. exatamente. Como preciso que cada paciente é personificado o tratamento. Porque tem paciente que, por exemplo, você usa um secretagogo, eu já classifico esse paciente como pré-insulina. Porque o próximo passo que eu tenho que dar para ele depois desse secretagogo é a insulina. Uhum. Mas eu aviso o paciente. Agindo assim, o senhor está um passo à frente. Né? Então, para evitar que ele chegue nesse ponto, você está usando uma droga que, se não der certo, você vai cair na insulina. Que é o objetivo do programa, estar sempre um passo à frente. Um passo à frente. Da doença, né? Cuidando exatamente e trazendo aquilo que vai melhorar ou que vai dar uma qualidade de vida. Porque hoje dá para conviver com o diabetes, desde que seja acompanhado e cuidado e tratado corretamente. Sim. E tem essa mudança no estilo de vida, como o doutor falou, porque só a medicina em si não vai conseguir resolver. Se você pegar os Ozempic da vida, os Monjaro da vida, você melhora muito o diabetes, tanto na evolução como no controle. Realmente, mas não é todo mundo que tem esse acesso, tá? Não é todo mundo que tem esse acesso. Tem outro jeito de você tratar, controlar, entendeu? Sem ter que usar um Monjaro, um Ozempic, que realmente são importantes. Tá fora, né? Sim. Tá? Em questão de valores, né, às vezes. Sim. Paula, você tem alguma mensagem a deixar para quem está nos vendo? Sim, gostaria de convidá-los a todos que são diabéticos, que têm uma hemoglobina glicada alterada, glicemia alterada, que não estão acompanhando ou estão sem acompanhamento médico, que são da Unimed Rio Claro, para ir conhecer o nosso programa. Nós estamos lá, a equipe toda pronta, preparada para atender você e te mostrar a importância de cuidar e conviver bem com o diabetes. Dr. Grilo, uma mensagem? Bom, primeiro, sim, é uma satisfação muito grande vir aqui nos programas, tá? Eu acho que isso é um programa informativo, que a obrigação nossa não é só tratar, é informar também. Então, agradeço a você, mais ainda a Paula Marcela, que se dedica a isso daí, e o Venturelli, que apesar de ser especialista, deixou uma parte do consultório para ajudar a Unimed de Rio Claro. Na verdade, nós somos hoje mais de 200 médicos, mas poucos fazem o que o amigo Venturelli fez. Então, agradecer a presença dele, tá? Sim. E da minha parte, enquanto eu estiver à frente da Unimed, nós vamos continuar fazendo isso que estamos fazendo, tá? É atender a população. E não vai falar nada de maio ainda, não? E eu falo em maio. Não vai nem dar uma palhinha? Não posso. Tá bom. Bom, foi uma satisfação enorme tê-los Prazer aqui. estar aqui também. Eu que agradeço. Aprendi muito, né? E é um privilégio estar com vocês. E para você que é cliente da Unimed de Rio Claro, tem diabetes, está sem acompanhamento, agora nós temos uma equipe multidisciplinar e um ambulatório especializado para cuidar de você em tudo que você precisa, né? Que fica lá na Avenida 20. Né? Que fica na Avenida Se 20. quiser passar Avenida o telefone, 20, número 2088, no telefone 3522-7100, que também é o WhatsApp. Estamos lá.
Cuidar de você é o nosso compromisso, é o compromisso da Unimed Rio Claro. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigada. Boa noite. Esse foi o nosso programa da Unimed Rio Claro, questão de saúde, no tema diabetes, um ambulatório especializado da nossa operadora de saúde. Muito obrigado. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Foi ótimo. Valeu, chefe.